Olá, pessoal. Compartilhando aqui, só um segundo. Então, na aula de hoje, a gente vai ver essas estruturas de dados aí, listas, árvores e gráficos. Essa aula que eu vou gravar aqui agora para vocês vai ser um resumo da aula presencial. Aconteceu um infortúnio aí na aula presencial, acabei gravando, mas esqueci de gravar a tela. Então, vou fazer um compilado aqui da aula para vocês, tá? Vamos lá. A gente veio, né, de estruturas de dados também que eram arrays, né? E aí, antes de iniciar esse assunto, eu vou abrir a prática aqui de arrays que a gente passou. Então, a prática anterior dizia o seguinte, era para criar um array list de escolhas, como atributo da classe capítulo. Ou array, né? Array ou array list. Aí eu vou mostrar primeiro o que eu fiz para resolver isso aqui, tá? Eu não vou fazer o passo a passo com vocês, porque acabou que eu já fiz ele, mas eu vou mostrar o resultado e explicar a transição. Então, primeiro vai ser a lista de escolhas aqui. No meu código, eu tenho a classe capítulo, estou nela aqui, e eu criei um array de escolhas. Então, antes, isso aqui estava assim, certo? Escolhas, escolha 1 e escolha 2. Ao invés de ter somente duas escolhas, agora eu tenho um array de escolhas. Primeira coisa que eu fiz. Tá? Só checando aqui se a gravação está acontecendo de acordo. Está gravando tudo certinho. E aí depois ele dizia, o construtor da classe deve agora receber um array de escolhas. Então, o que eu fiz lá no código? O construtor também recebia duas strings, certo? Escolha 1 e escolha 2, né? Estava assim, né? Eu coloquei para ele receber o array de escolhas. E aqui, nesse momento, eu fiz a atribuição, ó. Então, eu coloco o parâmetro que eu recebi, né? Esse cara aqui que entrou como parâmetro no meu construtor, eu coloco ele aqui dentro do meu objeto. Tá? Coloco. E aí construo esse novo objeto, né? Usando o método construtor do capítulo. Depois disso, ele dizia assim, ó, mas eu deve mostrar todas as escolhas do array. Então, como é um array, então, são várias escolhas, né? O array, a gente viu, ele até vou retomar a aula aqui. O array, são várias caixas de um tipo de objeto guardadas na memória, né? E aí eu posso ter o número que eu quiser, né? 2, 0, 10, 12, 100. A gente viu também como é que declara um array, né? Como é que inicializa o array. E aí eu quero mostrar todas as escolhas. Então, como é que eu acesso uma por uma, né? A gente viu o for aqui. Vocês lembram? Eu posso fazer dessa forma. Ó. Se eu tenho 21 notas de alunos e eu quero mostrar todas elas ou incrementar todas elas, eu posso fazer um for. Começando de i igual a 0 até o tamanho final do array. Então, foi isso que eu fiz aqui no meu método mostrar. Ao invés de mostrar escolha 1 e escolha 2, eu tenho um for. Que ele vai de 0 até o final das escolhas do array. E aí eu vou mostrando todas elas. Tá? No meu método mostrar agora, ele mostra todas as escolhas. Depois disso, a questão pedia outra coisa. Ela pedia assim, ao invés de retornar exclusivamente valores 1 e 2, o método escolher, ele deve retornar um índice da escolha digitada. Então, qual é a ideia aqui, certo? Eu vou modificar o método escolher. Vamos lá. O meu método escolher, deixa eu diminuir o tamanho vertical dele aqui para a gente conseguir fazer ele caber na tela. Vou
Vou dar uma encolhida aqui. Ajustando aqui rapidinho para não mostrar ele todo no tempo, tá? O método escolher, ele retorna inteiro, né? Ele vai dizer qual foi a escolha, o valor da escolha. Se foi a primeira, se foi... E aí, eu mantive ele bem parecido como era antes, né? Eu tenho a opção escolhida, que é o inteiro de retorno, que retorna até o final. Só que eu mudei algumas coisas. Eu faço a checagem primeiro se o tamanho das escolhas, do meu array de escolhas é zero. O que isso quer dizer? Eu tenho um array de escolhas. Cada capítulo vai ter várias escolhas. Se eu não tiver nenhuma, é porque a história acabou. Aquele capítulo é final. Então, eu faço checagem aqui. Ó. Se o tamanho das escolhas for zero, é porque a aventura acabou. Se não, aí eu vou fazer aquele while lá e tentar capturar uma escolha válida até o momento que o usuário digitar algo válido. Escaneio a linha que o usuário digitou. E aí eu vou fazer o for novamente. Olha aqui o for. Em todas as escolhas que eu tenho registradas para aquele capítulo, meu array de escolhas, e pergunto se o que o usuário digitou aqui, ó, essa variável escolha, é igual a iésima escolha. Eu vou checar todas elas até encontrar uma que seja igual ao que o usuário digitou. Se ela for igual, aí eu ativo esse meu booleano, dizendo, pô, encontrei. E aí eu digo qual foi o valor de i, né? Se ele escolher a primeira escolha, eu quero retornar 1. Se ele escolher a décima, eu quero retornar 10. Só que eu boto esse mais 1 aqui, porque lembra que o acesso do array começa em 0? Então, se o primeiro elemento foi o escolhido, eu não quero retornar 0, eu quero retornar 1. Né? Então, eu coloco esse mais 1 aqui. Tá? Se eu passar no for todas as escolhas que eu tiver lá para deixar no array, e nenhuma delas ele entrar nesse if aqui, quer dizer que esse booleano ele vai continuar falso. Então, ele vai terminar o for e a escolha válida não vai ter, a escolha não vai ter sido válida. Aí ele vai entrar aqui dizendo, ó, a escolha digitada não foi válida. Esse aqui nem precisaria dessa linha, na verdade, né? Já é falso, né? E aí ele roda o while de novo e pede para o usuário digitar mais uma vez uma escolha. Tá? A última coisa que eu fiz foi usar essa nova estrutura. Então, se o meu capítulo agora precisa de uma rede de escolhas como entrada, lá na hora de criar os meus capítulos, eu modifiquei. Como é que eu fiz? Eu, em vez de passar as escolhas 1 e 2 separadas, né? Antes estava assim, ó. Vai dar erro porque minha classe mudou, né? Meu construtor mudou. Mas antes estava assim, certo? Passo uma escolha, passo outra. Agora eu passo logo o array todo de uma vez. Como é que passo o array? Essa aqui é uma forma, ó. Eu não, declaro não, eu construo um novo array e já digo todos os elementos dele. Se eu quisesse colocar um terceiro elemento, é só botar a vírgula aqui para escolher 3. Escrever o texto que eu quiser aqui. Tá? Nesse caso aqui, eu só quero essas duas. Então é isso, eu fiz isso para todos os capítulos. Tá vendo aí? E aí meu código funcionou como esperado. Né? Pô, Lucas, a gente não tinha visto isso, né? É verdade, a gente não tinha visto isso de... Tem outras formas, certo? A gente passar como parâmetro aqui, né? Eu posso criar uma array aqui fora, dizendo assim, string, array de string, escolha, tá, igual a new, tem duas, tá? Eu posso fazer desse jeito, e aí, digo qual é a primeira escolha aqui. Pula. E então, ao invés de eu jogar esse parâmetro aqui dessa forma, criando ele aqui na hora de passar para um parâmetro,
eu posso colocar aqui escolha. Caso escolhas, né? Seria mais fácil. Escolhas do capítulo 1. Então, tem essa forma também de fazer, certo? Criar a rede de escolhas aqui e joga aqui. Eu ensinei para vocês também uma outra forma, que é colocar no conjunto aqui. Então, você pode fazer assim. Também funciona. Estou criando um array com dois elementos. Aqui ele já infere que são dois elementos. E já popula, né? Não precisaria daquelas linhas extras. É outra forma. Isso aqui, a priori, poderia ser colocado aqui diretamente. Só que Java não aceita isso. Por quê, certo? Porque se eu fizer assim, aqui, ele não sabe qual é o tipo desse array. É diferente. Nessa linha aqui, ele saca que isso aqui é uma rede string, porque eu já estou colocando uma variável que é uma rede string. Mas aqui ele não sabe. Então, aqui eu tenho que fazer aquilo que eu estou fazendo assim. Tem que fazer isso. Eu poderia fazer essa mesma coisa aqui, ó. Tá entendendo? Então, tem esse detalhezinho de tipo, aqui eu posso omitir esse termo, porque ele vai sacar que é uma rede string. Mas aqui embaixo eu não consigo omitir esse termo, esse new string. Essa foi a forma que eu escolhi para criar o array. Tá? Não criei uma variável nova, eu já joguei ele direto no parâmetro. Eu acho que é um pouco mais limpo, mas vocês podem fazer de outras formas também. Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí o exercício da aula anterior, né? A gente fez tudo que estava aqui. E aí eu posso rodar até. Deixa eu colocar uma escolha extra aqui, ó. E ele vai mostrar essa escolha para a gente. Corre, se esconde, sei lá. Ela sobe uma. Aí, já apareceu aqui. Então, não importa quantas, o meu método mostrar vai mostrar todas as opções, tá? Não importa quantas opções tenho. Eu posso botar infinitas aqui, né? Infinitas assim, né? Opção, texto. E aí, a gente pode marcar quantas quiser e ele vai mostrar lá. Então, só para deixar o código funcionando, tá aí a resolução do último exercício, tá? E aí, vamos falar do assunto de hoje. Então, o assunto de hoje assim, na aula passada a gente viu outras coisas, né? A gente viu as matrizes, que são arrays de arrays, e a gente viu arraylets. Na aula de hoje a gente vai fazer vai falar de uma estrutura diferente, né? São estruturas de dados que elas são mais dinâmicas. Elas são listas de dados, árvores e gráficos. O que é isso, tá? Em vez de a gente pedir para o programa da gente reservar um espaço de memória todo arrumadinho, um elemento do lado do outro, a gente vai colocar elementos soltos que conversam entre si. Vamos ver. Então, o problema da gente é a mesma coisa. A gente tem vários dados do mesmo tipo, certo? E como é que a gente tem que representar eles? Só que a forma que a gente vai encontrar de representar vai ser um pouco diferente. E aí eu quero que vocês prestem atenção nessa linha aqui, ó, na linha 11 desse código. Então, aqui eu estou criando uma nova classe que ela representa uma pessoa. E imagine que a gente está falando de uma fila de pessoas, por exemplo. E aí o que eu estou fazendo é o seguinte, ó, eu estou colocando um atributo dessa classe aqui, que também é uma pessoa. Vê que coisa, né? Então, uma pessoa, toda pessoa vai ter uma pessoa dentro dela. Aí está o erro. Não é que essa pessoa está dentro dela. Tá? É essa principal sacada que eu quero que vocês tenham nesse tema. Isso aqui, ó, todos os atributos dessa classe, na verdade, não estão dentro dela. Esse objeto aqui, ele, tudo bem, ele tem acesso a um nome que a gente criou, né, para ele. Mas, no final do dia, esse nome aqui
está em algum lugar da memória. E esse objeto pessoa que a gente criar, ele vai conseguir achar esse nome. Então, isso aqui, na verdade, não é que esse nome está dentro dessa pessoa, mas essa pessoa, ela consegue referenciar, achar onde está esse nome na memória. A mesma coisa acontece com esse cara aqui. Então, não é que esse person aqui, ele tem uma pessoa dentro dele. Na verdade, ele consegue apontar para uma próxima pessoa. E a gente pode representar uma fila assim. Então, uma pessoa aponta para a próxima até chegar na caixa. Né? E a gente pode ter vários objetos de pessoas, um do lado do outro, e apontando entre si. E isso dá plasticidade para a gente colocar uma pessoa no meio da fila. Né? Então, imagina que a gente está fazendo um joguinho que tem um fura-fila no meio. Se fosse um array, a gente teria, sei lá, 10 posições, as 10 ocupadas. Eu quero botar uma pessoa no meio. Meu amigo, eu vou ter que criar um novo array com 11 posições, pegar os 5 da frente, jogar eles para o lado, um por um, para abrir um espaço no meio, para depois colocar aquele cara no meio. Mas com a lista ligada, não. É só mudar quem é o próximo daquele cara do meio. Né? Vamos ver como se fez no código. Então, lá no código, para uma classe pessoa, por exemplo, eu vou ter o nome da pessoa, tá? E aqui eu posso ter a próxima, né? Ou próximo, vamos dizer assim, uma fila, né? E aí lá no meu código do main, eu vou comentar esse código aqui dos capítulos. E aí eu posso dizer assim, ó, pessoa, lá, com João aqui, ó, tem que passar o nome dele, né, como parâmetro. Vocês viram, mas a classe pessoa que eu criei, ó, ela tem um nome e tem um próximo. E aí o construtor dela precisa de um nome. Né? Tem que passar esse nome. Então eu posso criar várias pessoas, João, Maria, e aí colocar todos eles numa fila, representada por uma lista ligada. Então, faço assim, ó, João, próximo de João, é Maria. Isso quer dizer, né, que o objeto Maria está dentro do objeto João? Não. Mas João tem uma referência para o objeto Maria. Então, é como se todo o conteúdo referente ao objeto Maria está lá na memória. Essa variável Maria tem acesso a esse conteúdo. E essa variável próximo, que está dentro, né, do objeto João, também tem acesso ao conteúdo Maria. E aí eu posso fazer assim, Maria, ponto próximo, igual a Daniel. Meu Deus, eu já adivinhou uma coisa nisso aí. Daniel. Cara, esse código é muito inteligente, velho. Tem forças aqui maiores do que a gente consegue entender. Então, aqui eu criei uma fila, tá? E aí, a estratégia para você manipular essa fila ou essa lista ligada é você sempre ter uma referência extra para o primeiro da fila, a cabeça da fila. Então, pessoa. Vou chamar de head, geralmente chama de head, né? Mas eu vou chamar de cabeça, tá? Igual a João. Eu estou dizendo quem é o primeiro da fila. Aí lá em pessoa, eu posso criar um método que é para mostrar. Esse método é simplesmente para eu mostrar a pessoa e que está na frente dela da fila. Então, eu posso fazer assim, ó. Mostrar meu nome, mais uma setinha aqui, tá? E posso pedir para o próximo
E o próximo da fila, tem que mostrar também. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para a pessoa se mostrar e estou dizendo, tu não tem um próximo? Pede para ele se mostrar também, né? This, pronto, esqueci aqui, this, pronto. Próximo. Só tenho um cuidado aqui de, assim, se o próximo for nulo, ou seja, não tem ninguém na frente dessa pessoa, eu não quero fazer isso. Então, se ele for diferente de nulo, é aí que eu vou mostrar. Vamos lá usar essa ideia? Então, eu tenho um cabeça fila que é João aqui, eu vou pedir para o cabeça. Vamos ver o que acontece. Então, eu estou pedindo só para esse cara aqui se mostrar, sabe? Mas ele pede para o próximo se mostrar. E aí, ó, quando eu rodo, fica assim, João, depois Maria. Acho que vai ficar mais bonito se eu alterar meu método de mostrar. Para ser um print. Se for nulo, eu vou dar um. Se for nulo, se o próximo for nulo, aí eu vou, não vou pedir para o próximo se mostrar. Ou pode ser caixa, né? Chegou no caixa. Tá? Vamos lá ver. Ah, ficou assim, ó. João se, né, deu o print dele, colocou a setinha e pediu para o próximo dele se mostrar. Aí Maria, o objeto Maria, que é o próximo do João, deu o print dela, colocou a setinha dela e pediu para o próximo dela se mostrar. Daniel, né, deu o print dele, pediu para o próximo dele se mostrar. José deu o print dele e depois, ó, de José não tem ninguém, José não tem próximo. Então, ele entrou naquele else e imprimiu o caixa aqui. Deu para sacar? Bom, essa estrutura pode ser muito útil, né? Nem sempre é, mas em certos casos, se fosse uma array aqui, a gente teria muita dificuldade de colocar uma terceira pessoa, que é Mariana. Mariana, ela, na verdade, o Daniel estava guardando vaga para ela, já tinha avisado a José, a todo mundo que estava atrás dele. Então, Mariana, ela é a próxima de Daniel, na verdade. E depois de Mariana, é que vem José. E aí vê, se isso fosse um array, teria que aumentar o tamanho da array, jogar, José Plata. Mas aqui eu só mudei o apontamento. Né? Isso poderia ter sido feito em tempo real. Só mudando esse apontamento de quem é o próximo, essas atribuições aqui. Né? Essas referências para esses objetos. E aí, fazendo isso, coloquei Mariana aqui no meio. Então, essa é a facilidade, sabe, da lista ligada, né? Então, a forma de conectar elementos do mesmo tipo é mais dinâmico, certo? Você não tem aquela estrutura fechada do array, que na memória é um espaço do lado do outro. E a adição de um elemento no meio da lista é mais tranquila. Então, em um array, por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3, imagina aqui que eu vou seguir, né? 4, 5, 6, 7. Se eu quiser colocar esses dois elementos, eu tenho que mover todo mundo para lá, abrir espaço para depois colocar esses dois. Numa lista, eu posso simplesmente apontar, como eu fiz com Mariana agora. Aponta isso para cá, e depois continuo. Então, eu fiz duas operações só, de apontamento, e resolvi. Aqui eu tive que fazer várias. Eu tive que setar aqui, eu movi para cá, depois movi para lá. 6, movi, 5, movi, 4, movi. Né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas é como se a rede tivesse antes assim, certo? 4, calma. Eu considero que esse array estava assim. Certo? Imagina esse array assim antes, e essa lista estava assim.
Aí vê, se eu quero adicionar dois elementos aqui, é o 3.5 e o 3.7, eu vou ter que pegar todo mundo aqui, mover um por um para lá, abrir espaço e encaixar. E na lista, não. Na lista eu faço só isso, eu crio os dois elementos e só crio essas referências aqui, né? Mas no array, é para fazer aqui, né? No próprio apagar, eu não demorei mais, sabe? Então, essa é a ideia da lista ligada, sabe? Vocês vão ver isso com mais carinho na disciplina de algoritmos, mas a gente está só dando uma ideia de que existe essa estrutura, tá? A imagem abaixo, deixa a lista ligada. Então, é exatamente isso que eu mostrei para vocês aqui, né? E a gente fez essa brincadeira aqui do... A árvore é uma lista ligada, só que em vez de cada elemento apontar para um, pode apontar para mais de um. Então, na árvore, você tem um elemento que na lista a gente chama de cabeça, né? Head, mas na árvore a gente chama de raiz ou root. E a partir desse elemento, ele pode apontar para vários outros. Tá? Você poderia fazer, por exemplo, no caso de pessoas, como estão aqui, você poderia fazer uma árvore genealógica, né? Então, uma pessoa, que é a raiz, que é a pessoa que você está analisando, e aí os pais dessa pessoa, você faz os apontamentos, certo? Então, lá na nossa classe, seria alguma coisa do tipo, em vez de ter próximo, se a gente quer falar de árvore genealógica, a gente poderia ter duas pessoas aqui, que é o pai biológico e a mãe biológica. Então, aqui, essa estrutura, ela já está formigando para gerar uma árvore, porque se uma pessoa vai apontar para duas, e a outra pessoa, né, o pai vai apontar para mais duas, e a mãe vai apontar para mais duas, e assim por diante, aí você vai ter essa árvore genealógica, vai ser uma árvore, né? Vai acontecer isso aqui que a gente está vendo no esquema. Tá? Alguns termos. Raiz, onde começa a árvore, né? As folhas são a nós que não tem filhos, né? Não tem mais ninguém, né? Não referencia ninguém, sabe? Então, a raiz referencia dois, né? Depois, se você referencia mais dois, esse aqui referencia mais um. Mas o J ó, não tem mais nenhuma referência. Aí a gente chama esse caso aqui de nó filho. Não confunde com essa história de árvore genealógica, sabe? Isso é de forma geral, para qualquer árvore, a gente dá esses termos, né? A raiz é o nó que não tem mais ninguém acima dele, ou seja, ele não é referenciado por ninguém, né? E a folha não referencia ninguém. Então, uma folha, por exemplo, no nosso caso, seria um, uma pessoa que a gente não disse quem é pai nem mãe, é tudo novo. Então, é uma folha. Então, é um nó ponta lá que não tem, está referenciando ninguém. E a gente chama também de subárvore se a gente fizer um recorte dessa árvore aqui, né? Então, isso aqui, ó, subtree, esses três nós aqui, eles configuram a subárvore. E o último assunto de hoje são os grafos, né? Grafo é esse elemento aí que é o caso em que a gente coloca um nó referenciando outros, mas não tem nenhuma garantia de que esse outro nó não referencia o anterior. Eles podem se autorreferenciar e ter ciclos. Ó. Uma opção de grafo seria se a gente pensasse em rede social. Então, eu sigo uma pessoa na rede social, essa pessoa segue outra, e essa outra me segue. Vê, formou um ciclo, né? Então, eu sigo, sei lá, uma amiga minha, Ivone. Ivone segue Heitor, que é um amigo meu. Por coincidência, que me segue. Então, se eu sigo Ivone, Ivone segue Heitor e Heitor me segue, não é mais uma árvore. Né? Não é uma estrutura que vai ramificando até a planta. Ela é uma estrutura mais livre. Então, na prática, toda árvore ela é um grafo. A árvore é um caso mais específico do grafo. E toda lista é uma árvore. É um caso específico
da árvore. Então, toda lista também é um grafo, né? Por transitividade. Então, são formas diferentes de organizar os dados, tá, gente? São formas mais dinâmicas, né? A gente poderia apresentar um grafo aqui de pessoas, por exemplo, em que... E aí eu volto para o começo aqui do meu código. Ó, e eu tenho uma pessoa seguindo uma lista de pessoas. Eu posso fazer isso, né? E aí, pode ficar uma coisa assim. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, pronto, aqui, ó, né? Então, aqui eu crio uma pessoa que é Lucas, outra que é Ivone, outra que é Heitor e Poli. E aí, Lucas segue Ivone, Ivone segue Heitor, Ivone segue Poli, mas Poli segue Ivone de volta, segue Lucas. E aí, ó, todo mundo segue todo mundo, tá? Não tem mais aquela estrutura rígida, rígida assim, né? Não tem aquela estrutura da árvore que não pode ter ciclos, né? E aí, quem está vendo matemática discreta deve estar sacando um pouco melhor o que é um grafo, né? Mas essa é a ideia. Percebam aqui que eu estou em Lucas, né? Eu tenho, na real, não somente uma pessoa, eu tenho uma array list de pessoas. Aqui eu usei o array list. Podia ser um array também, tá? Poderia ser. Porque eu não sigo só uma pessoa, né? Eu sigo N. Mas, então, não adianta ter só um objeto, ou dois, feito uma... Não tem uma estrutura fixa. Posso seguir quantas quiser. Eu escolhi usar o array list porque isso me dá a liberdade de incrementar essa quantidade de pessoas com mais facilidade. Então, aqui eu adiciono, eu sigo Ivone, eu posso seguir tipo, 30 mil pessoas aqui, que o próprio array list ele vai aumentar de tamanho. Se vocês querem um array, se é o tamanho X, quando eu estourar esse tamanho, eu ia ter um trabalho danado para aumentar ele. E eu acho que por hoje já acabou. O exercício eu vou passar já já para vocês no Telegram. Tá? Abraço, pessoal. Qualquer pergunta, estou por aqui.